Gente, é o governador do Mato Grosso, Mauro Mendes, para falar sobre os desdobramentos dessa mega operação contra o Comando Vermelho no Rio de Janeiro. Governador, bom dia. Nós estamos vendo uma união de governadores, né? O que vai sair disso? Qual que é a medida prática que os governadores querem para não ficar só no discurso e só num posicionamento firme em relação a esse tema que é o que mais preocupa hoje os brasileiros? Bom dia. Bom dia a todos aí na Jornal da Gente, bom dia a todos da Band News. Primeiro, é muito lamentável que nós precisemos ter um episódio como esse para que o Brasil pudesse acordar, ou algumas autoridades acordar, para esse grave problema que é o aumento das facções criminosas em todo o país. O Rio de Janeiro é um caso crítico, existem outros lugares críticos, mas nós temos que reconhecer que as facções criminosas, elas cresceram no Brasil, estão presentes em praticamente todos os estados, na grande maioria das cidades brasileiras, e isso virou uma grande epidemia, né, na sociedade, com complexas causas e com difícil forma de combater com os atuais instrumentos que nós temos. Depois do episódio do Rio de Janeiro, nós, governadores, conversamos um dia por vídeo e vimos que existia um risco ali de uma retaliação, talvez do governo federal, porque ele deu em muitos momentos sinais um pouco confusos, por que não dizer contrários, a esse movimento que nós, governadores, queremos de combater mais fortemente as facções criminosas. Nós estamos conversando, essa semana devemos ter outras conversas e reuniões, e a grande janela de oportunidade é nessa PEC que o governo mandou da segurança. Na forma proposta, não significa nada. Não precisa fazer uma PEC para você dizer que vai integrar as forças de segurança, e nós precisamos sim de criar instrumentos mais inteligentes, mais duros, mais eficientes para botar um fim no crescimento e acabar com essas facções criminosas do país. Governador, bom dia, muito bem-vindo aqui ao nosso programa. Eu gostaria de saber se o senhor já enfrenta sinais ou evidências ou fatos concretos da chegada dessas organizações criminosas, desses narcoterroristas, narcotraficantes em seu estado. Quais as medidas que o senhor adotou nesse sentido, no sentido de proteger a população desses bandidos? E o que é que o senhor acha também dessa coisa que a gente está vendo nesta segunda-feira, esta semana, né? É a semana da retaliação, né? Autoridades que precisavam se explicar pelas decisões que tomaram, na verdade estão ali pressionando o governador do Rio de Janeiro por ter determinado, ou pelo menos autorizado a sua polícia a cumprir mandados de prisão. Eu gostaria que o senhor nos esclarecesse sobre esses pontos. Primeiro, Cláudio, aqui no estado de Mato Grosso não é diferente, eu disse isso inicialmente, da maioria dos estados brasileiros. Porém, em níveis um pouco diferentes, porque nós temos combatido duramente. Criamos um programa aqui chamado Tolerância Zero, tem um Disque Denúncia, Disque Extorsão, porque a extorsão hoje é a maior fonte de financiamento dessas facções criminosas, e nós temos combatido duramente. O problema é que você vai lá, prende um cara que está fazendo extorsão, um dia, 2 dias depois, pela lei brasileira, a justiça solta ele e coloca ele em liberdade. E eles vão lá, recrutam outro, réu primário. Então, é muito difícil combater as facções com os atuais instrumentos que nós temos. No caso específico do Rio de Janeiro, é muito lamentável, porque é uma hipocrisia o que está se fazendo. Cláudio, todos os dias essas facções matam no Brasil, né? O Brasil tem em média aí 120, 140 assassinatos por dia. Foi mais de 40 mil ano passado. As facções criminosas, elas representam 70%, 80% desses assassinatos. Ou seja, todos os dias se mata, essas facções matam no Brasil, né, em torno de 100 pessoas. Alguém foi convocado para depor, estão fazendo alarde, as ONGs estão, né, se comovendo com essas mortes que diariamente acontecem no Brasil. Não estão acontecendo. Então, nós precisamos de criar instrumentos mais eficientes para combater e colocar um ponto final nisso, antes que esses narcotraficantes, né, e hoje eles não estão só no tráfico de drogas, eles estão nos negócios, na economia cinza. Existe um aparato econômico por trás desses caras que cresceram fortemente. São mais de 70 facções criminosas, segundo o próprio Ministério da Justiça no país, e eu não vejo nenhuma medida concreta, né, vindo
do governo federal, das leis federais, porque nós estamos submetidos a elas, e aí fica nós, governadores, com a nossa Polícia Civil, Polícia Militar, tendo que fazer esse combate com instrumentos muito aquém da nossa necessidade. Eu acho lamentável querer agora transformar o governador Cláudio Castro. Ele foi corajoso, muito corajoso, está de parabéns, enfrentou, os bandidos reagiram, a polícia bem preparada, deu no que deu. Mas tem que lembrar, todos os dias esses caras matam, em média, 100 pessoas no nosso país, e eu não vi ninguém fazendo nada até agora. Governador, Sônia Blota aqui, um grande prazer recebê-lo no Jornal Gente. Na opinião do senhor, quais os motivos para que leis que endureçam o combate à criminalidade não estão avançando no Congresso Nacional? Como é que pode se fazer para que essa pauta avance de fato, já que é um clamor dos brasileiros e agora comprovado por várias pesquisas? Olha, Sônia, o Congresso Nacional, e eu quero aqui, né, dizer o seguinte: quando eles quiseram fazer a reforma tributária, eles fizeram. Rapidamente foram lá, aprovaram, muitos, né, não compreenderam, porque é um tema complexo, mas fato foi lá, votaram e aprovaram. Hoje, a insegurança pública no Brasil é um dos principais fatores que atormentam a todos nós brasileiros. Tem gente que se salva como pode, vai morar num prédio, num condomínio, compra carro blindado. Tem gente que está mudando do Brasil porque não aguenta mais ser assaltado. Então, esse é um grande problema do nosso país. Nós precisamos que essas autoridades federais, no caso senadores e deputados, produzam um instrumento legal mais eficiente para que nós possamos combater. O nosso Código Penal é de 1940. Meu Deus, que absurdo, olha só quanto que a sociedade mudou, quanto que o mundo evoluiu, quanto que o crime evoluiu nessas últimas décadas, e nós estamos aí com o Código Penal, com alguns remendos aqui, algumas emendas ali, mas muito distante. Então, por que eles não fazem? Com todo respeito, é porque não querem fazer. Eu espero que esse fato do Rio de Janeiro, né, que aconteceu, que foi uma reação forte da polícia, possa inspirar, e a própria reação da opinião pública, que hoje majoritariamente é favorável a esse tipo de combate, que nos dê instrumentos legais para não precisar fazer isso. Porque se nós pudéssemos prender esses líderes de facções, ter instrumentos mais eficientes de prender, manter preso, de combater, de tomar o dinheiro que eles arrecadam dessas atividades criminosas mais rápido, não pode ficar um cara respondendo em primeira instância, segunda instância. Sônia, a grande sensação de impunidade que se criou nesse país pela lentidão da nossa justiça, pela benevolência das nossas leis com os crimes e pela atitude de algumas autoridades que trata criminosos como se fosse Vossa Majestade, e o cidadão de bem paga essa conta e ninguém está aguentando mais isso. Governador de Mato Grosso, Mauro Mendes, está falando ao vivo aqui no Jornal Gente, na Rádio Bandeirantes, também na Band News TV. Governador, o senhor fala sobre mudança na legislação, então eu vou ser mais específica na pergunta e perguntar para o senhor se o senhor defende, como outros governadores, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, por exemplo, tem vindo a público para dizer que a ação do crime organizado deve ser classificada como terrorismo e aqueles implicados no crime como terroristas. O senhor defende essa mudança legal específica e por quê? Claro, né, Thaís? Olha só, veja bem. Hoje no Brasil, o crime de terrorismo é por discriminação religiosa, de gênero, embora sejam crimes que devem ser punidos com severidade, mas hoje essas facções criminosas, elas praticam aquilo que é o verdadeiro terror. Se você perguntar para qualquer cidadão o que é ser terrorista, qualquer um vai dizer, olha, aquele que dissemina o terror, que usa do terror, do medo, amedrontando a sociedade para auferir resultado ou para impor a sua força. Esses caras, cotidianamente, eles matam pessoas, arrancam as cabeças. Essas pessoas abrem corpos e arrancam o coração, exibem metralhadoras em festa, na rua, mostram a ostentação de poder. Isso é terrorismo ou não é terrorismo? Eles dominam comunidades inteiras com a força, com a opressão. Isso é o absoluto terrorismo. Meu Deus, se isso não for terrorista, o que é terrorista nesse país? Então eu digo, isso é uma hipocrisia
é uma anomalia da nossa legislação que precisa ser rapidamente corrigida. E, além disso, também, eu acho que nós precisamos, de forma inteligente, atacar alguns tipos de crime. As facções criminosas, né, o transporte e o tráfico de drogas, receptação de produtos roubados. Se tem muita gente roubando celular nesse país, é porque tem alguém receptando. Não dá para prender todo mundo? Talvez não, mas dá para prender duramente o receptador. Se não tiver para quem vender o produto roubado, seja um produto eletrônico roubado aí nas rodovias de São Paulo, que vira e mexe acontece, cargas de eletrônicos são roubadas, porque tem alguém em algum canto desse país disposto a receptar isso. Então vamos endurecer, vamos trabalhar inteligentemente os nossos instrumentos, que com certeza vai dificultar e vai minimizar. Nós precisamos resgatar no país, gente, a... Governador do Mato Grosso, Mauro Mendes, está falando conosco aqui ao vivo no Jornal Gente. Travou, né, a conexão, a gente vai restabelecer aqui para seguir nessa conversa. Pedro, essa discussão sobre a tipificação da ação do crime organizado, me parece que é a discussão que vai definir agora o debate a respeito disso no Congresso Nacional. Aliás, governador, queria pedir para o senhor o seguinte, para explicar aqui para o nosso público como a tipificação do crime organizado como terrorismo poderia dar novos instrumentos para a ação das políticas no combate a esse tipo de prática. O terrorismo, ele tem, pode ser, e aí tudo pode ser construído nessa reorganização do sistema penal no nosso país. O que nós precisamos verdadeiramente é isso, é uma atualização de acordo com a nova realidade que a gente vive no país. Não só classificar como terrorista, mas pegar, como eu dizia, acho que é a hora que cortou, alguns tipos de crimes, eles são crimes estruturantes. A partir dele, você cria toda uma cadeia de crime. O tráfico de droga, ele coloca na cadeia do crime, né, milhares e milhares de jovens, pessoas viciadas, fazendo pequenos furtos para sustentar esse vício. Nós temos que destruir essa cadeia ou dificultá-la muito. A receptação de produto roubado é outra cadeia gigante. Então vamos atacar aonde a gente desestrutura essa cadeia. Por exemplo, no receptador, aquilo que eu dizia. Se você prende e coloca uma pena muito dura para a receptação, não vai ter ninguém, por exemplo, aqui no meu estado, roubando, né, agrotóxico, roubando defensivo agrícola, porque tem algum produtor disposto a roubar. Agora, se for uma pena muito dura, provavelmente esse cara vai pensar 10 vezes e não vai fazer esse crime de receptação, que ele sabe que a pena é dura. Então, eu acredito profundamente nisso, que nós precisamos de reorganizar o nosso sistema, né, punitivo para restabelecer o medo e o respeito pelas leis no país. A verdade é, bandido não respeita as nossas leis, não respeita a polícia, não está nem aí para as penas que são aplicadas, porque sabe que rapidamente vão sair da cadeia. Governador, o Brasil precisa mais presídios, precisa de mais presídios. Por que esse assunto também não está em pauta? É porque não dá voto? Olha, é um assunto espinhoso, certamente, mas eu posso dizer aqui do meu estado, quando eu entrei, eu tinha um déficit gigantesco no sistema penitenciário. Eu já recebi elogios, né, do CNJ, a própria ministra, presidente do Supremo, que esteve aqui visitando e visitou diversos presídios do Brasil, fez elogios ao sistema prisional do estado de Mato Grosso. Nós investimos, porque eu aprendi uma coisa desde que me virei governador. Se o estado não for capaz de controlar aqueles criminosos que estão dentro de um presídio, como que você vai conseguir controlar esses criminosos que estão soltos aí pela rua? Lá dentro não pode ser um quartel-general para bandido ficar praticando crime, extorsão, celular entrando, né, a bel prazer do interesse deles. Nós temos que transformar os presídios num lugar decente, que possa o Estado aplicar uma pena dura e essas pessoas cumprir a pena e não ficar lá dentro praticando crimes de extorsão e comandando, muitas vezes. Olha só, gente, quem é o comandante do PCC no Brasil? Todo mundo sabe o nome. O cara está preso há mais de 20 anos e o PCC continuou crescendo no Brasil nesses 20 anos. Então isso mostra que existe uma falência do sistema prisional brasileiro e isso também precisa ser reorganizado e reestruturado. Governador, esse episódio no Rio de Janeiro chamou a atenção para o fato de que esses narcoterroristas, né, não estão sozinhos, né? A gente percebe nitidamente, não só pela
pela colaboração ou fortalecimento da atividade criminosa, pela ação ou pela omissão de governantes, de autoridades constituídas, como também a gente assiste parlamentares, vereador, deputado federal, ministro, né, tentando homenagear criminosos que morreram nesse conflito, né? A gente viu na posse de Guilherme Boulos, como ministro de Estado, 1 minuto de silêncio que ele pediu em homenagem às vítimas, etc., é claro, se referindo aos bandidos que tombaram no confronto com a polícia. A gente assistiu na Câmara Municipal de São Paulo uma briga lá porque uma vereadora queria homenagear esses bandidos mortos, né? Há também outras propostas de parlamentares que dificultam e até impedem o trabalho da polícia na repressão. Ou seja, eles não estão sozinhos. Agora, não seria o caso, governador, de alguma maneira, até diante de uma eventual legislação excepcional, defendida inclusive aqui no programa pelo ex-ministro Aldo Rebelo, ex-ministro da Defesa, não seria o caso de investigar essas pessoas também? Será só isso tudo produto de equívocos políticos ou seriam pessoas a serviço do crime, de alguma maneira, né? Porque, assim como na Itália, né, ou até mesmo nos Estados Unidos, anos atrás e tal, esse crime organizado tinha um suporte importante de autoridades, né? E eu queria saber qual a avaliação que o senhor faz disso. Cláudio, não é novidade para ninguém que essas facções criminosas, notadamente as maiores, elas cresceram tanto o seu poderio econômico que eles começaram já há alguns anos a investir no poder político. Não é novidade para ninguém que nesses últimos anos, nas últimas eleições, aí de uns 3, 4 eleições para cá, eles estão investindo para eleger vereadores em grande parte das cidades brasileiras, eles estão investindo para eleger deputados estaduais e eles estão investindo para eleger até mesmo membros do Congresso Nacional. Isso não é novidade para ninguém, gente. Todos nós sabemos disso, isso tem nome, sobrenome, a polícia investiga, é difícil, às vezes, comprovar essa relação por conta do grande poder econômico que eles têm. Eles começam nas eleições dominando algumas comunidades, até exigindo naquela comunidade que se vote no candidato A ou B ou C, que tem algum tipo de ligação e que vai para lá representar o interesse dessas pessoas. Isso é histórico, isso aconteceu na Itália, acontece em diversos lugares do mundo e aqui no Brasil está acontecendo isso. Até onde vai isso? Cabe à polícia investigar. Mas eu já escutei histórias, já vi pessoas sendo caçadas aqui no Mato Grosso por conta disso, né, de ter ligações, né, com dinheiro que veio do crime organizado, dessas facções. Então nós precisamos, diante dessa grave ameaça, que é uma tentativa clara dessas organizações criminosas, dessas facções criminosas, de tomar o poder político, e eles começaram se organizando por baixo. Se nós não reagirmos, vamos ter problemas cada vez maiores. E é um absurdo, né? Acontece um fato desse lá, eu lamento profundamente a morte daqueles, né, nossos policiais. Agora, aqueles bandidos, vai ver a ficha de cada um. Quantas pessoas já mataram, quantos crimes cometeram, e eles escolheram essa vida. Escolheu a vida do crime, só tem 2 final. Ou é a morte, ou é a cadeia. E eles sabem disso. E mesmo assim, estão indo porque eles acreditam na impunidade. E nós, Estado brasileiro constituído, leis brasileiras, deixamos criar ao longo de muitos e muitos anos nesse país. Governador, tem um debate acontecendo aqui no exterior, principalmente aqui na Europa, entre os jornais europeus, por ocasião da COP30 em Belém, sobre a chamada Amazônia Legal e a ação do crime organizado, né? E essa história do Rio de Janeiro, ela deu um start para que essas matérias ficassem ainda mais contundentes e os números são estarrecedores. O Mato Grosso faz parte da chamada Amazônia Legal. Como é que o senhor avalia a situação do crime organizado na região e o que está sendo feito para combatê-lo? Sônia, já houve aí grandes operações, já foi noticiado muitas vezes pela mídia brasileira, por vocês mesmos aí no Jornal da Band, mostrando que o crime organizado ele entrou no transporte coletivo, comprou posto de gasolina, entrou em diversas atividades econômicas, chamadas de atividades cinzas, né? Que a atividade em si ela não é legal, mas ela está sendo controlada por esses bandidos até como forma, né, de lavar dinheiro, mas também como forma de ganhar dinheiro.
E aqui na Amazônia brasileira, nessas áreas que nós estamos, e o Mato Grosso se insere na Amazônia Legal, ele descobriu um negócio muito lucrativo, que é ir para dentro das minerações, dos garimpos, né? E aí você tem muito garimpo em terra indígena, tem muito garimpo em área ilegal, e eles chegam e dominam esses garimpos, cobram dos garimpeiros 10%, o ouro está valendo muito, compram ele mais barato que o valor de bolsa, já ganham 20%, e ali eles passam a controlar, eles passam a ter um grande lucro econômico, além de também lavar dinheiro, porque 1 quilinho de ouro vale mais de 600 mil reais. E aí você transporta aquilo, né, em 2, 3 bolsas ali, você leva 2, 3 quilos né, para qualquer lugar do Brasil, se bobear até do mundo. Então eles descobriram aqui na Amazônia brasileira entrar nessas minerações como um grande negócio. No meu estado, nós temos diversas operações que nós estamos fazendo. Tenho que reconhecer que a Polícia Federal, o IBAMA, está atuando, mas é assim, vai lá, fica 30 dias de atuação, fica lá, consegue dissipar, vira as costas, vai embora, no outro dia os caras voltam para lá e continuam atuando, fazendo a legalidade. Então, é um trabalho que nós precisamos, o Estado, ter coragem de reorganizar a nossa estratégia de combate, porque senão nós já perdemos e vamos continuar perdendo a guerra para eles. Mas é verdade, viu, Sônia? Eles estão muito inseridos nessas atividades ligadas à mineração aqui em toda a Amazônia brasileira, que existem muitos pontos, né, que estão, né, tendo esse tipo de atividade econômica e eles entram porque ali eles ganham muito dinheiro. Queria agradecer ao governador Mauro Mendes, governador do Mato Grosso, falando ao vivo aqui no Jornal Gente. Obrigada, governador. Até a próxima, hein?